E aí galera, tudo bem? Aqui é o Thiago da Eletrônica Geral. Hoje a gente vai continuar falando sobre eletrônica analógica, amplificadores operacionais. E a aula de hoje a gente vai falar sobre mais um amplificador básico, mais um circuito básico, que é o amplificador somador não inversor. Ele não é tão conhecido assim quanto o somador inversor, que a gente viu na aula passada, mas é um circuito básico interessante para a gente discutir e é isso que a gente vai trazer hoje. Mas antes, como de praxe, eu gostaria de pedir que você já deixasse seu like aqui no vídeo, para poder ajudar na divulgação deste vídeo do canal, para poder atingir o maior número de pessoas possível. Também marque o sininho para você ter as notificações de quando eu posto novos vídeos. E também deixe seu comentário aqui no final para a gente poder discutir. Beleza? Vamos lá. Então, esse aí é um amplificador somador não inversor, né? Ele é um pouquinho feio, né? A ideia é que as múltiplas entradas de um somador estejam acopladas à entrada não inversora deste amplificador operacional, tá? Então é isso que ele tem. Agora, como que a gente faz a análise desse cara? Eu vou fazer uma análise um pouco diferente do que eu tenho feito, porque eu vou começar a tentar trazer a ideia de você usar os circuitos básicos que a gente já discutiu para fazer análise de circuitos novos, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? De uma forma ou de outra, essas entradas aqui elas vão se combinar e produzir uma tensão na entrada não inversora que eu vou chamar aqui de V+, beleza? Agora, se eu redesenhar esse circuito explicitando essa tensão V+, eu consigo enxergar que o circuito resultante, né, ele é um amplificador não inversor. Se você não viu essa aula, ela vai aparecer aqui nos cards, é só clicar lá e ver a aula que você vai ver claramente que esse é um amplificador não inversor. E a gente já discutiu qual que é a equação de saída desse amplificador, né? A tensão de saída agora ela vai ser 1 mais a relação RA sobre RB vezes a tensão na entrada não inversora. Então a questão agora é só responder quanto vale a tensão da entrada não inversora. É só isso, porque daí para frente eu já sei como o circuito se comporta. Então vamos lá, eu vou isolar aqui a entrada não inversora, então aqui eu tenho as múltiplas entradas do meu circuito, né, e elas culminam num ponto que vai ser conectado na entrada não inversora V+, ali. Né? O que eu vou fazer agora? Eu vou desenhar aqui as múltiplas correntes desse circuito, lembrando que a corrente de entrada do amplificador operacional é zero, né? Equacionar aqui pela lei dos nós, né? Então a soma de todas as correntes que entram naquele nó ali tem que ser igual a zero. E aí equacionar cada uma das correntes pelas tensões de nó. Então a corrente 1, por exemplo, ela vai ser a tensão de entrada 1 menos a tensão na entrada não inversora V+, dividido pela resistência R1. E aí cada uma das correntes vai ter mais ou menos essa configuração. Né? E aí eu vou ter que equacionar isso. É um pouco chato. Né? Então eu joguei tudo que é dependente da entrada V+, para um lado da equação, e tudo que é dependente das entradas múltiplas para o outro lado da equação, vai dar isso aí. E se eu olhar bem essa equação final que apareceu, eu vou ver que o termo em parêntese aqui é, na verdade, o inverso do paralelo de todas as resistências acopladas às entradas. Né? E aí eu posso escrever o seguinte, que a tensão V+, ela vai ser, então, o paralelo dessas resistências todas, vezes uma soma que é a tensão de uma entrada dividido pela resistência série dela, mais a tensão de outra entrada dividido pela resistência série dela e assim por diante. Né? Então eu tenho uma resistência equivalente multiplicada por uma soma ponderada das tensões de entrada. Né? Agora, se eu substituir isso na equação do amplificador não inversor que a gente levantou lá atrás, eu vou encontrar que a equação de saída desse amplificador aqui, desse somador não inversor, é essa. Né? Eu tenho um ganho global, que é 1 mais RA sobre RB, vezes o paralelo das resistências acopladas às entradas, né? Vezes a soma ponderada dessas entradas, cada tensão dividida pela sua resistência. E aí você pode ver, pô, essa equação é bem chatinha, bem complicada. Né? Se eu quiser fazer efetivamente um somador com uma soma ponderada, né? Ou seja, com um ganho diferente para cada uma das tensões, ajustar isso pode ficar um pouco chato, porque você tem um ganho que depende da resistência equivalente e você quer ajustar cada uma das resistências acopladas às entradas para dar um ganho diferente, né, para dar um fator diferente. Isso fica um querendo puxar o outro, não fica muito fácil de ajustar, não. Né? Eu particularmente não gosto de usar esse amplificador para esse tipo de função. Né? Agora, existe, claro, um caso particular, que é quando eu faço todas as resistências acopladas às entradas, R1, R2, Rn, iguais entre si e iguais a um valor R.
Neste caso, a equação simplifica bastante, né? Aquele paralelo vai dar R sobre N, né? Onde N é o número de entradas. E aí, se eu multiplicar isso tudo, eu vou encontrar que o meu ganho global agora é 1 mais RA sobre RB vezes 1 sobre N, onde, de novo, N é o número de entradas, multiplicado pela soma simples das entradas. Aí sim fica bem mais fácil da gente trabalhar, porque eu não tenho aquele cobertor curto de mexer num parâmetro e ele alterar outro, né? Fica bem mais simples, né? Então, esse tipo de amplificador é utilizado mais nesta configuração, beleza? Agora, eu gostaria de chamar a atenção de uma coisa que não é tão óbvio, que a impedância de entrada vista por cada tensão de entrada, né? Ela não é infinita, ou seja, diferentemente de um amplificador não inversor, onde a entrada está enxergando uma impedância infinita, que é uma coisa muito boa, cada uma das entradas, V1, V2, Vn, que seja, ela está enxergando uma resistência, só que essa resistência ela não é infinita, e ela também não é igual à resistência acoplada a ela, ou seja, V1 não enxerga uma resistência igual a R1. Então, como é que a gente calcula isso? Então, para fazer a análise, eu vou fazer para o caso particular, onde todas as resistências R1, R2, Rn são iguais, né? Para ficar mais fácil. E eu vou lembrar o seguinte, a resistência de entrada vista por uma fonte é igual à tensão dessa fonte dividido pela corrente que essa fonte tem que entregar ao circuito. Essa é a definição de resistência de entrada, né? Então, lembrando que eu tenho uma tensão V+ aqui, que a gente já conhece o valor, né? Então, estou reescrevendo aqui para o caso particular, né? Ou seja, a gente olha que é até interessante ali, né? Que a tensão V+ ela vai ser a média das tensões todas, né? Então eu vou fazer a conta agora só para a tensão V1. Então a corrente 1 vai ter que ser igual a tensão V1 menos a tensão V+, dividido por R, né? E aí eu vou substituir V+ nessa equação, fazer alguma manipulação matemática e vou encontrar aquilo lá, né? Então I1 é igual a 1 sobre R, que multiplica V1 vezes N-1 sobre N, menos a soma do que restou de tensão de entrada dividido por N, né? E se eu agora calcular a resistência de entrada, eu vou encontrar isso aqui, que a resistência de entrada é igual ao número de entradas vezes R, vezes a tensão V1, dividido por N-1 vezes V1, menos a soma das outras tensões. Olha só que equação complicada, né? Eu tenho uma resistência que depende de todas as tensões de entrada, né? Depende do número de entradas, então não é uma equação que vai me dar um valor muito simples de trabalhar. Lógico que isso não impede de eu usar esse circuito, porque a gente pode dimensionar nossos sistemas para resolver qualquer um desses problemas eventuais que aparecem, né? Mas não é uma equação muito amigável. Então, isso eu acho uma desvantagem desse amplificador em relação aos outros, né? Em relação ao somador inversor, no caso. Mas eu achei interessante trazer para vocês, ou seja, a minha resistência de entrada é uma resistência variável e dependente das minhas entradas em si. Então, não é um aspecto muito interessante desse amplificador. Beleza, gente? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, deem um like para ajudar na divulgação, compartilhe esse vídeo com seus colegas, deixe os comentários aqui abaixo para a gente poder interagir melhor. E é isso aí. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!